Senhor, como é habitual neste horário, hoje um pouco diferente, dado a situação de neve e que tem assolando aqui a nossa zona, embora por enquanto a situação não é grave ainda, mas tínhamos Winter Advisor para as 7 p.m. na área onde a igreja está localizada, no Talent. Então achamos por bem fazer a nossa transmissão ao vivo. Online, simplesmente, ao vivo com certeza, mas simplesmente online. Não temos então o nosso culto presencial hoje, mas iremos estudar a palavra do Senhor. Sendo assim, e por essa razão, nós não iremos concluir hoje, como tínhamos anunciado, esta série de estudos de 2021 e agora, de uma série de três, nas últimas 3 mensagens, ou esta seria a terceira, sobre a missão da igreja. Nós iremos falar sobre isso, se nos permitindo o Senhor, próximo domingo, para podermos dessa forma continuarmos e seguirmos nesse estudo. Para hoje, nós vamos estudar, e não menos importante, um salmo das Escrituras, Salmo 92, e iremos ler todo esse salmo para a honra e glória do nome do Senhor. Iremos estudar e meditar nele. Grandes são os ensinos, profundos são os ensinos da palavra do Senhor neste mesmo salmo. Nós estamos esperando aqui confirmação que tudo esteja sendo transmitido, está? Tudo em ordem nos outros canais. E nós então, graças a Deus que Deus nos dá esta oportunidade, mesmo sendo que nós não estamos, como gostaríamos de estar de uma forma presencial, podemos estar nesta forma online. E vemos que algumas pessoas estão aí já assistindo, então eu penso que estamos indo bem. Então, antes ainda de orarmos, eu peço que você abra a Escritura Salmo 92. Tem os irmãos aí já confirmando que estão online. Louvado seja Deus, que bom que é quando nós podemos assim fazer essa transmissão e podemos estar em contacto com os irmãos aí que estamos ouvindo aqui, se tudo dos outros, confirmando aqui outras formas. Exatamente, maravilha. Estamos seguindo tudo certo, tá? Então, dessa forma, vamos estudar o Salmo 92, vamos nos debruçar sobre ele. Hoje que é dia do Senhor, não deixamos de celebrar o dia do Senhor, a tempestade que se aproxima é só um pequeno detalhe. Hoje continua a ser dia do Senhor, o dia de nos alegrarmos e regozijarmos naquele que criou todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra. Então, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor a sua graça e a sua bondade. E depois iremos então ler o Salmo 92. Oremos então. Pai amado, glorioso e maravilhoso e altíssimo é o teu nome. Não temos outro bem além de ti. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pai, diante da tua presença nos colocamos, nos prostramos, pedindo ao Senhor que tu possas trazer a tua palavra nesta tarde aos nossos corações e vidas. Senhor, aperfeiçoa-nos, dirige-nos. Pai, nós queremos te exaltar e glorificar. Hoje, que é o dia do Senhor. O dia, Pai, que por excelência nós buscamos a Tua face, que por excelência meditamos na Tua grandeza. Pai, o dia onde nós já pela manhã estivemos estudando um pouco mais sobre os Teus atributos e agora podemos ver na Tua palavra numa forma de salmo, numa forma de canto, quem Tu és, ó Deus. Te pedimos que Te reveles a nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas almas e aqueles, Senhor, que estão assistindo, que creem em Ti, possa a sua fé ser reformada. E se eventualmente alguém que não é salvo, possa verdadeiramente perceber quem Jesus é. Ser-lhe revelado pela ação do Espírito Santo, te pedimos, ó Deus, para que possa ver a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim com fé possa ser salvo. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Salmo 92, então, versículos 1 a 15 de todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sob o instrumento das cordas e sob o saltério, sob a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos que praticam iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos ouvirão
o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja Deus pela sua palavra e que ela possa realmente falar aos nossos corações nesta tarde. Amém? Primeira parte, nós vamos dividir o Salmo em 3 partes. Primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, nós falaremos um pouco sobre louvor e adoração. Na segunda parte da nossa mensagem, nós iremos aos versículos 6 e 7 e falaremos sobre os ímpios. E no versículos dos versículos 10 ao versículo 15 nós falaremos sobre o justo. O que é que acontece com o justo? Depois iremos fazer algumas aplicações e então concluir a nossa mensagem. Assim, nos permitindo o Senhor nosso Deus e nos dirigindo aqui conforme a sua boa mão e a sua vontade. Somos totalmente dependentes do Senhor, daquele que é o Criador, daquele que tem a resposta para a nossa vida, e necessitamos tanto de ouvir a voz do Senhor a cada dia, né? Então, nos versículos 1 ao versículo 5, nós encontramos um profundo pensamento sobre louvor e adoração. Lembrando também, não sei, acho que eu não disse ainda, o tema da nossa mensagem é grandes as obras e profundos os pensamentos. Então, no versículo 1 ao versículo 5, nós vamos encontrar uma descrição de o que é adoração, do que é louvor. O texto diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade, sob o instrumento das cordas e sob o saltério, sob a harpa, com sol solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Um a um, estes versículos. No primeiro versículo nós encontramos que é bom louvar ao Senhor. É bom cantar louvores ao nome do Senhor. E o salmista diz isto, expressa com a sua alma, esse desejo que está no seu coração de louvor, essa sua intenção de adoração, essa sua intenção de cantar louvores ao nome do Senhor. Às vezes nós pensamos e ouvimos muito falar em louvor e às vezes usamos expressões, adicionamos expressões, um louvor que liberta, ou um louvor que me faz sentir bem, ou um louvor que me traz ânimo, um valor que me revigora ou algo assim. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras e nós sabemos que o louvor causa esse efeito, esse não é o efeito primário. O efeito primário do louvor é a adoração, é o do cantar, é o adorar a Deus. Afinal, a música é algo que deve ser usada de uma forma muito cuidadosa. Ela deve ser usada para a exaltação e glorificação do nome do Senhor. Não estou com isto a dizer que só pode ser usado em cânticos e num ambiente de igreja. Mas para o salvo, a música tem um valor tão especial, porque através dela, letras compostas da Bíblia, vindo da palavra do Senhor, trazem louvores e adoração ao nosso Deus. E quão bom é quando nós podemos fazer isso com o nosso canto, quando nós podemos cantar a Deus. E às vezes você pode, quando nós falamos sobre isso, muitas vezes nós pensamos, cantar envolve a pessoa ser muito afinada e poder ter a melodia certa, estudar música. Não que essas coisas não são importantes, são extremamente importantes quando nós podemos nos reunir presencial e cantamos juntos, com certeza. Ou quando nós até às vezes, se alguém mais talentoso consegue dirigir um hino, até a capela é tão lindo ouvir vozes cantando ao Senhor, ou quando um instrumento, uma orquestra é tocada de uma forma maravilhosa. É claro que é impressionante e enche a nossa alma de louvor, adoração, se o fizermos para Deus. Contudo, a seu canto, você canta para o Senhor, cante para Deus, cante louvores ao nome do Senhor, cante as Escrituras. Há alguma coisa que enche muito a minha alma de prazer e alegria quando eu ouço cantar as Escrituras. Na nossa congregação, a congregação mais bonita do mundo, na minha perspectiva, do melhor local onde nós cantamos de uma forma mais preciosa, quanto a mim, quanto aos meus, à minha forma sincera, onde eu gosto de adorar, onde eu gosto de cantar, junto com a nossa congregação, e nós cantamos as Escrituras e cantamos hinos extraídos da Bíblia, e um hino que tem ficado tanto no nosso coração e mente, tem sido justificado depois pela fé. Quando nós cantamos esse hino, traz alegria aos nossos corações, porque estamos cantando a palavra de Deus e memorizando, trazendo essa verdade de Deus para nós na forma do canto. O canto após a reforma foi muito importante. E surgiu cantos de forma a que o povo pudesse ser ensinado e pudesse memorizar as Escrituras. Foi tão valioso numa época em que não tinha MP3 e essas coisas. O próprio canto, a repetição dos hinos
em tom de verso, perdão, das Escrituras em tom de verso trazia verdades doutrinárias, até credos e confissões de fé foram ensinados dessa maneira. O salmista segue aqui, versículo 2, e diz assim, ele canta para anunciar. E anunciar o quê? De manhã, a benignidade do Senhor. E à noite, a sua fidelidade. Às vezes nós amanhecemos, né, e o dia já está a correr e já olhamos, já é tarde, aqueles 5 minutos últimos dos lençóis, às vezes nos estraga, parece que nos quer estragar o nosso dia. Mas a palavra do Senhor nos diz que o salmista de manhã, portanto, ele diz, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade. Acordar com canto, louvor a Deus, para anunciar a benignidade do Senhor pela manhã. Na verdade, o Senhor é bom, é benigno, nos permite acordar mais uma vez e termos um dia pela frente para glorificar e exaltar o nome dele. E quando eu falo aqui de glorificar e exaltar o nome dele, louvá-lo durante todo o dia, não é só cantar todo o dia. Faz parte do canto, mas é muito mais do que isso, é ter uma vida de oração, uma vida centrada em Deus, uma vida agradável ao Senhor. E à noite, anunciar a fidelidade do Senhor. À noite, ser grato a Deus. Senhor, tu não me deixaste, não me desamparaste, o teu cuidado foi comigo, tu me livraste de pecar contra ti. Assim esperamos que seja na vida de cada um de nós. Assim, ajuda-me, ó Deus, a permanecer fiel a ti, firme na tua palavra. Senhor, obrigado por teres me instruído, obrigado pelo que eu aprendi. É muito importante que à noite, quando nós acabamos o nosso dia, nós possamos meditar o que é que eu aprendi hoje de Deus, o que é que aconteceu no meu relacionamento com Deus, como é que a minha fé aumentou hoje. Permita-me que lhe diga que se você acordar de manhã e se deitar à noite e a sua fé não aumentou, o seu relacionamento com Deus não aconteceu alguma coisa, não teve um crescimento em fé, você tem uma vida, você tornou um dia inútil. Por muito que você tenha conseguido noutras áreas, o seu dia foi um dia inútil. Então o salmista diz para à noite eu anunciar as tuas benignidades. No versículo 3, ele diz sobre o instrumento das cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, sobre instrumentos de música. E aqui instrumentos de música, os instrumentos mencionados são instrumentos de corda, saltério, harpa, um som solene. E é bom nós pensarmos nisso, como os instrumentos que compõem a música, a nossa adoração, o nosso canto, sejam com som solene. Tá? Não estamos aqui para fazer aqui agora um debate sobre tipos de música, ou estilos musicais, ou alguma coisa diferente, mas possamos pensar naquilo que a Escritura nos aponta e nos direciona, como o canto deve ser feito, como o canto deve ser dirigido. Às vezes parece coisa antiquada, né? Pensar em hinos, à capela, como já falei, ou pensarmos num som, uma orquestra, alguma coisa assim, mas na verdade a palavra do Senhor nos indica e nos conduz por isso. E o canto era muito importante no tempo de Israel. Nós vemos, precisamente no deserto, o povo ser instruído e serem os levitas separados tão bem para essa função. Não é que o levita não era só que ele cantava, essa ideia que hoje, lamentavelmente, as pessoas pensam, né? E até chama levita, né, ao cantor. A grande confusão, não é isso que a Escritura nos ensina. O levita ministrava no templo, trabalhava no templo, fazia todas as coisas, inclusive coisas relacionadas até com o sangue dos animais, etc., com o próprio sacrifício, a arrumação, a limpeza depois. Então tem muito mais do que o canto, mas realmente havia aqueles que eram separados para cantar para os instrumentos. É tão importante essa adoração, esse louvor, esse canto ao Senhor. Porquê? Porque só Ele é digno. E veja no versículo 4, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. É tão importante que o salvo em Cristo Jesus, ele tenha essa alegria pelos feitos do Senhor, ele possa estar alegre. E quando nós falamos de alegria pelos feitos do Senhor, às vezes a gente pensa num dia de primavera, a gente pensa naquele dia que você sai para fora, os pássaros estão a cantar, lá junto ao ribeiro de águas com água fresquinha, e você dá um passeio bonito. Os feitos do Senhor vão muito para além disso. Os feitos do Senhor vão, por exemplo, para o dia de hoje que esperamos uma tempestade de neve. Vão para, acima de tudo, para a salvação cá em Cristo Jesus. Vão para o facto de que respiramos. Vão para, atravessam para aquilo parece tão natural. Aquele facto de nós estarmos aqui e termos ar para respirarmos. Então os feitos do Senhor, eles são maravilhosos, eles são grandiosos, e o salmista diz, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. E aqui que está o tema da nossa mensagem, quão grandes são, Senhor, as tuas obras,
Muito profundos são os teus pensamentos. O salvo em Cristo Jesus, ele se regozija pelas obras do Senhor. E quando nós falamos de obra do Senhor, nós lembramos, como eu já mencionei, a salvação que é em Cristo Jesus. O facto de Cristo morreu por pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, e porque ele ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele que nele crê tem vida eterna. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Então, muito profundos são os pensamentos do Senhor. E quando nós pensamos, às vezes, e questionamos o que Deus faz, e às vezes a gente não entende. Às vezes, tem momentos que nós não entendemos o que Deus está a fazer, e tem momentos que nós queremos explicar o que Deus está a fazer, e tem momentos pior que nós queremos ensinar a Deus o que fazer. Então a gente vai dando sugestões a Deus, não é? E não confunda o que eu estou a dizer com orar com um propósito. Não é isso que eu estou a dizer. Porque quando nós oramos com um propósito, acima de tudo com um propósito divino, nós terminamos a oração tal e qual Jesus. Seja feita a tua vontade. Então aí nós expressamos o nosso desejo do nosso coração, mas queremos que ele aconteça com a vontade de Deus. A questão é quando nós queremos contrariar o que Deus faz. E vamos colocar a nossa posição como se nós soubéssemos mais do que Deus. Diz a palavra do Senhor: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, e profundos são os pensamentos do Senhor. Muito para além daquilo que nós podemos pensar ou nós podemos entender. A segunda parte, chegamos aqui no final da primeira parte, sobre louvor e adoração, e agora iremos falar sobre, então, o ímpio. E note a ponte que é feita aqui, o versículo 6, que nos ajuda tanto a entender isso. Diz assim a palavra do Senhor: o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Aquele que não está em Cristo Jesus, aquele que não é salvo, aquele que não tem esta adoração, e não consegue enxergar, perceber aquilo para o qual foi criado, para a adoração a Deus, e ele não consegue entender o sacrifício de Cristo, nem a alegria, nem o gozo do salvo. Porquê? Porque ele é brutal. Ele é um louco. Aquele que não tem Cristo Jesus age dessa forma. E às vezes é tão difícil de nós acomodarmos essa ideia de que fora de Cristo, qualquer ação que nós façamos, ela é sem sabedoria, ela é brutal. Ela é brutesca, ela é animalesca. E é uma loucura não estar em Cristo Jesus. Nós, às vezes, resumimos às vezes essa ideia e simplificámos-la demasiado. Colocamos assim: como é que alguém pode estar no mundo de Deus e dizer que Deus não existe? O ateu é um louco. A prova de Deus chama isso mesmo, literalmente, que é louco o homem, né? que não entende a criação. Então você olha para o mundo criado e como você pode dizer que Deus não existe? É algo louco, é algo inconcebível pela mente humana. E tem que existir um Criador. Deus existe, Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele não só criou como Ele sustentou. Mas quando nós entendemos o que o salmista está a dizer aqui, vai para além disso. Não é só o facto de reconhecer a existência de Deus. É o facto de reconhecer a existência de Deus ativa na nossa vida e a Ele nos submetermos. Louco é aquele que não consegue louvar a Deus pelas suas obras. Louco é aquele que não entende que os pensamentos de Deus são mais elevados. Louco é aquele que não consegue perceber que aquilo que Deus faz é acima e bem melhor do que aquilo que nós poderíamos fazer, ainda que não possamos entender. Só o facto de nós não conseguirmos entender o que Deus faz devia nos colocar numa posição limitada e revelar-nos que nada somos, que nada temos, que nada podemos fazer. Então essa brutalidade que o ser humano vive hoje, essa loucura que vivemos hoje, em que pessoas tomam decisões à parte da decisão divina, como se Deus não fosse soberano, Deus não tivesse sobre todas as coisas, em vez de submeter a sua vontade limitada à vontade de Deus, que não tem, para a qual não há controle. Ninguém controla a vontade de Deus, porque Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. No versículo 7, sobre este assunto, a palavra do Senhor chama essa pessoa ímpio. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos praticando iniquidades, é que serão destruídos perpetuamente. E às vezes parece que realmente é isso. E um outro salmo fala-nos também sobre isso. Que parece que o ímpio floresce, parece que o ímpio está bem. Parece que aquele que não conhece a Deus está melhor do que aquele que conhece a Deus. Mas é passageiro. É de pouca duração. Quando muito, numa dimensão terrena. Tem nada a ver com o celestial, não tem nada a ver com vida eterna. O ímpio é aquele que é louco, aquele que não reconhece quem Deus é, não se submete à sua autoridade. O louvor, a adoração para ele, escrita aqui pelo salmista, não faz parte da vida dele. Ele vai parecer no inferno.
Ele mais cedo ou mais tarde ele será destruído. A menos que Cristo Jesus venha a ser o seu Senhor e Salvador, e ele venha a se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, toda a sua vida, toda a sua riqueza, todo o seu montoar de coisas, todo o seu prestígio, nome, etc., que ele possa construir aqui, toda a sua fama e sucesso, serão passageiros e para nada servirão. Na verdade, também sabemos que mesmo assim, mesmo nesta terra, eles se tornam muito pequenos, porque o homem foi criado para o relacionamento com Deus, e a menos que ele tenha esse relacionamento com Deus, ele jamais será satisfeito. Riqueza, fama, prestígio, poder, jamais poderão tomar o lugar da simplicidade que é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o gozo que isso traz à alma do ser humano que foi criado para o relacionamento com Deus. Contudo, mesmo que isso pudesse preencher o vazio humano, ele só iria resultar até à morte. A vida eterna com Cristo Jesus somente é para aqueles que são salvos. E aquele que é salvo, ele louva a Deus, ele se alegra no Senhor, ele se regozija, ele reconhece que nada é, ele reconhece que o Senhor é todo-poderoso, ele entoa cânticos e ele tem uma vida de adoração. Diz o texto, versículo 8, mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. É isso que o louco, o homem brutal, não entende. Mas o Senhor é e continuará a ser o Altíssimo para sempre. Na verdade, a minha ideia é mais ou menos esta. Deus é Senhor e soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas, quer você reconheça que não. Quer você queira ou não, ele é Senhor e ele é Deus. Nada que você faz pode ir acima da permissão divina. Ainda que você possa entender que não é. Mas Deus é soberano e ele é o Altíssimo para sempre. E continuará sendo, queramos nós ou não. É mais ou menos aquela ideia de nos debatermos contra coisas que não têm solução, não têm resolução. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele fará sempre aquilo que ele lhe apraz. Versículos 9 e 10. Deixa eu só voltar aqui ao meu apontamento para eu não ultrapassar aqui. Versículos 6 e 7. É isso. Versículos 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. E é isso mesmo que vai acontecer. Os inimigos do Senhor perecerão, como já falámos, se não ainda, já em muitos casos nesta terra, e ainda que nesta terra esse florescer seja aparente só, está-nos claramente o texto indicando e mostrando numa verdade bíblica total, numa teologia bíblica completa, de Gênesis a Apocalipse, que a eternidade sem Deus é a condenação eterna, é a ira de Deus. Versículo 10 diz assim: porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. A palavra do Senhor aqui mostra a posição do justo e o cuidado de Deus para com o justo, aquele que é dele, aquele que lhe pertence. Às vezes nós lemos estes textos e ficamos com uma intenção de vingança. Parece que o justo vai vingar-se do ímpio, etc. Lembre que o inimigo, o maior inimigo do ser humano é ele próprio. O meu maior inimigo sou eu. Quando eu olho no espelho, eu vejo o meu pior inimigo. Aquele que vai sempre ter um desejo carnal, contrário à vontade de Deus, e vai querer desviar dos caminhos do Senhor. Mantenha em mente, quando você lê estes textos das Escrituras, quem é que realmente é o seu inimigo? Quando muitas vezes também devemos pensar que o Satanás é o inimigo do salvo, aquele que vem perturbar a vida do salvo numa condição harmoniosa com Deus, e também tenha em mente que o mundo jaz no maligno e vai querer fazer o oposto. Tenha em mente também que a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, quando nós falamos aqui de inimigo, não é alguém que está com uma dívida contra si, ou que fez alguma coisa errada consigo, mas sim a sua própria natureza, aquilo que nós nos debatemos. Afinal de contas, o céu, aquele lugar eterno, maravilhoso para o salvo, ele é precioso porque ele marca o local, ele é o local onde a luta que nós temos nesta terra contra a nossa própria natureza não mais existe, o mal não mais existe, o pecado não mais existe. Então o salvo pode viver com alegria diante de Deus. Então, olhando agora aqui o texto, diz assim: tu, porém, os meus olhos... perdão, eu perdi-me aqui. Versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, o justo florescerá como a palmeira, crescerá
como o cedro no Líbano. Quando nós ouvimos este texto e lemos este texto, muitas vezes somos inclinados a pensar numa prosperidade material e física. Nós pensamos em alguém que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Pensa só, lá junto ao Líbano, como o cedro cresce, como a palmeira floresce. Assim é o justo, assim é aquele que serve a Deus. Entenda, por favor, claramente, uma vitória e um florescer e um crescer espiritualmente. Uma prosperidade espiritual. Olha o que diz o versículo seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. É isso que o justo espera. Um crescimento espiritual saudável diante de Deus. Uma alegria e gozo. Uma satisfação eterna. Um consolo maravilhoso dado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida sobrenatural. Uma vida fora daquilo que é normal, vivida nesta terra. Uma vida agradável a Deus com um propósito santo de glorificação e exaltação do nome do Senhor. É isso que o texto nos diz. É isso que o justo é. É isso que acontece com o justo. Ele se alegra, regozija no Senhor e a sua vida é cheia da presença de Deus. E ele é bem-aventurado e ele é mais que feliz. Quando nós pensamos no sermão lá de Mateus, no Sermão do Monte, é que a palavra do Senhor nos ensina que bem-aventurado, e Salmo 1 começa mesmo assim, o livro de Salmos, bem-aventurado o homem, essa bem-aventurança celestial, eterna e espiritual, de gozo, de satisfação, que perdurarão para todo sempre. Algo que não acaba com a morte, algo que segue. Versículo 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O que é que isso significa? Que vai ter saúde até ao final da sua vida? Não. Isso significa que você vai ser rico, que quanto mais velho for, mais rico vai ficar? Não é também o ensino, mas sim que produzirá frutos em todo o tempo. Em todo o tempo viverá para a glória do Senhor, em todo o tempo será vigoroso e será viçoso diante de Deus, para a glória dele e diante da Igreja de Cristo Jesus e diante do mundo. Essa é uma promessa. Aliás, eu tenho dito várias vezes nos meus sermões, tenho focado a ideia de que a velhice não é alguma coisa má, mas sim o desenvolver de uma vida naturalmente em relação a Deus. É claro que nós entendemos que com a queda, com o pecado, imensas coisas acontecem no ser humano que não são agradáveis, mas na verdade essa condução de idade, de amadurecimento, de experiência, vai trazer uma glorificação maior do nome do Senhor. Vai trazer algo mais, uma bagagem maior, para que vá glorificar e adorar a Deus em todo o tempo. Temos ouvido muito sobre isso. Eu penso que se você não tem ouvido sobre isso, você tem que ouvir. Eu tenho ouvido muito sobre isso do pastor Piper, em que ele claramente fala e chama a nossa atenção para essa necessidade de glorificar, de adorar o nome do Senhor em idade mais avançada. O texto diz isso: estão plantados na casa do seu florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Nota a palavra viçosos e vigorosos. Louvado seja o nome do Senhor. E termina o salmo desta seguinte maneira: para anunciar que o Senhor é reto e ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nota, o Senhor é reto, ele é a rocha e nele não há injustiça. Então, dessa forma, é maravilhoso. O salmista termina com outra vez anunciar, como ele tinha falado lá no início, lá bem no início, versículo 2, para de manhã anunciar a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. E agora ele diz, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos aqui fazer algumas aplicações e pensar aqui no Salmo como as três partes, juntando as três partes. A primeira coisa que nós encontramos é que o Senhor é digno de louvor. Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, e o salmista se dispõe a louvar e adorar ao Senhor e até cantar louvores e coloca a música como algo precioso nesse louvor, nesse conjunto de adoração, nessa sua inclinação. Depois, na segunda parte, ele coloca que os ímpios não conseguem ver isso e, como tal, serão aniquilados para grande tristeza, para grande desprazer. Eles serão aniquilados, que eles não conseguem ver isso, e ele usa palavras como louco e como homem brutal. Mais para o final do texto, agora, do Salmo, nós vimos como é que os justos percebem isso, essa verdade, desse louvor, dessa adoração, de quem Deus é, da grandeza do Senhor. O tema da nossa mensagem: grandes as obras e poderosos e profundos pensamentos. O justo consegue perceber isto e, por causa disso, ele é abençoado, ele tem uma vida abençoada diante de Deus. Como é que nós podemos passar de homem brutal louco
para alguém que é abençoado. E essa é a questão que eu queria falar consigo e chamar a sua atenção nesta tarde. O que é que o salmista nos está a falar aqui? O que é que acontece em que Deus é digno de louvor, o justo, o ímpio não percebe isso e então é um louco, age como um homem brutal. O justo percebe isso. O que é que acontece aqui no meio? Como é que de um lado vamos para o outro? A palavra do Senhor nos indica que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos temos pecado e a nossa vida como tal, se torna uma vida ímpia, de um coração ímpio que tem ações ímpias, que ainda que pareçam boas diante dos homens, elas jamais serão aceitas diante de Deus porque jorram ou brotam de uma vida contaminada pelo pecado. Então, todos, sem exceção, todo ser humano, sem exceção, se tornou louco, se torna um homem brutal. Não entende quem Deus é, quer viver à margem de Deus, quer lutar contra Deus, tem como fim o inferno, a condenação. Porém, Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, Ele se despiu da sua glória e veio a esta terra. Ele viveu a vida perfeita para mostrar aos homens como se deveríamos viver. E mostrar também que éramos incapazes de o fazer. Ninguém consegue viver a vida que Jesus viveu. Então Cristo Jesus se entregou no lugar de pecadores, trazendo assim a salvação a todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê, a quem o Espírito Santo concede que creia em Jesus, ele se arrepende dos seus pecados, os abandona e vive uma vida agradável para a honra e glória do nome do Senhor. Ele passa de um homem brutal ímpio, ele passa de um louco que nega a existência de Deus, ou que, não negando, não vive de acordo como se ele existisse, alguém que não louva, para alguém que, coração transformado, vive para a glória do Senhor, o exalta e o adora em todo o tempo. Esse é aquele que vai viver com Cristo para todo sempre. Aquele sobre quem já o amor de Cristo foi derramado. E como tal, ele ama os outros e ele ama a Deus e ele se esforça em obedecer e em seguir os mandamentos do Senhor. Ele ama a sua palavra, nela dita de dia e de noite. Ela entrega o seu coração a Deus em todos os momentos e todas as ações da sua vida. Ele ora, ele se debruça na palavra do Senhor e ele conhece o Senhor Deus das Escrituras. Esta é a mensagem de vida eterna. E este é o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Cristo veio. Ele veio para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Ele veio para levar sobre si os pecados daqueles que queriam ser salvos. E assim, à sombra da cruz, eles podem glorificar e adorar o nome de Deus. O meu desafio para si esta tarde, o meu apelo e a razão pela qual, na direção do Senhor, nós escolhi este salmo para trazer esta mensagem de salvação para a sua vida. Se você é daquelas pessoas que já glorifica a Deus e adora a Deus e Jesus é o centro da sua vida e a sua vida demonstra a vida de santidade em obediência à palavra do Senhor, meu irmão continua, ou minha irmã continua assim. Continue que breve nos veremos na glória. Não sabemos quando, não sabemos quanto mais tempo falta. Os dias têm se tornado maus, mas a nossa fé permanece no Senhor. Somos bem-aventurados, nos alegramos em Cristo. Não nada nos impede de adorar a Deus. Nada nos impede de nos alegrarmos e de sermos fiéis ao Senhor. Aí continua um pouco mais. Pense naquilo que aconteceu com os apóstolos na igreja primitiva. Lembra a história da igreja e perceba que Deus nos chamou para nesta época marcarmos a diferença, vivemos para a sua glória e bem dizermos o seu nome e logo mais estaremos no céu. E aí, para todo sempre, diante do nosso Senhor, o exaltaremos e o glorificaremos. Então prossiga, o animo a que volte a ler o texto e que possa realmente glorificar a Deus e dizer como o salmista, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Então cante e regozije no Senhor. Porém, se este não é o seu caso, se realmente no Cristo Jesus não é o centro da sua vida, você não foi salvo ainda dos seus pecados, e você percebe que, na verdade, você é um homem brutal, você é um louco, você não vive segundo os mandamentos do Senhor, você não conhece talvez nem a sua palavra, você ouviu falar, ou talvez você entrou neste live aí porque achou alguma coisa e ficou aí a assistir, mas você percebe que não tem este relacionamento com Deus. Você não tem esta comunhão com o Senhor. A sua vida não é uma vida de santidade, não é uma vida piedosa diante do Senhor. Você percebe que se este fosse o seu último dia, existia uma forte possibilidade de você ir para o inferno. Deixe-me dizer-lhe, se você considera que existe uma forte possibilidade de você ir para o inferno, é sinal que tem. Essa é o seu fim. Contudo, Jesus Cristo é o Salvador. É o único meio pelo qual você pode ser resgatado dessa sua vã maneira de viver. É o único meio de você encontrar perdão para os seus pecados. É Jesus Cristo. É este que lhe anuncio aqui. É nesse que o salmista se regozija e se alegra, ainda que ele escreveu este salmo muito tempo antes. Mas ele sabia pela fé, desde as profecias, que o Messias iria. E então a sua alma confiava no Deus
no Senhor Deus Salvador. Essa é a minha proposta para si esta tarde. Volte-se para Deus e clame a Ele que perdoe os seus pecados. Clame a Ele que envie o seu Espírito Santo e lhe conceda fé para que você creia. Não negue a existência de Deus. Entenda as palavras que lhe falo esta tarde, que são palavras de vida eterna. Clame ao Senhor, que até que a sua alma seja salva. Clame toda a noite, se necessário for. Não dê descanso à sua alma, até que Cristo Jesus seja o centro da sua vida, a sua vida seja transformada e você possa crer. Esta bem-aventurança, este gozo, este desejo de cantar, venha inundar o seu ser para toda a eternidade. Jesus morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, tenha vida com abundância, viva aqui para a glória do nome do Senhor e um dia esteja com Deus para todo sempre. Esta é a mensagem do Evangelho. Entre homem louco ou brutal, para justo, justificado pela fé, salvo da condenação, para compreender as grandes as obras e profundos os pensamentos do Senhor, e assim a adoração ser espontânea do coração e ser perfeita. Espero que esta palavra tenha falado à sua vida, seja você, como eu já disse, esteja qual for a posição que está. Se você é salvo, continua, meu irmão, nos veremos na glória. Se você não é, clama a Deus até que a sua alma seja salva. Como sempre, estamos disponíveis aí para comentários, para interagir. Vi que algumas pessoas colocaram comentários, vou ver já após a mensagem. Se você quer falar conosco, coloca aí e entre em contato conosco através de um desses canais. A gente terá todo o prazer em responder e em orar consigo. A gente não pode salvar a sua alma, nem se propõe a fazê-lo. Seria uma blasfémia. Seria atentar contra aquilo que Deus faz, obra exclusiva de Deus, a salvação de pecadores. Mas nós podemos orar consigo e conduzi-lo e enviá-lo algum material que você possa conhecer um pouco mais de Deus. Lembre-se, grandes são as obras do Senhor e profundos são os seus pensamentos. E nesta tarde, neste live, tem sido revelado assim, não por mim, mas pelo Espírito Santo, que tem conduzido o nosso live aqui, nesta palavra, para as nossas vidas, para de arrependimento, de crer e de perseverança para a vida eterna. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos orar juntos e pedir a Deus que o Senhor realmente possa operar em nós, através deste momento aqui que tivemos. Pai amado, obrigado pela tua misericórdia e bondade. E nós te pedimos, ó Deus, Senhor, que a tua palavra fale às vidas, aos corações e nos guies, ó Pai, em todas as coisas. Senhor, meu Deus, nós necessitamos de Ti. Nós somos carentes de Ti. Senhor, nós precisamos de perceber que Jesus Cristo é o Salvador, o único Senhor. Nós precisamos verdadeiramente confiar. Ó Pai, conduz-nos nessa direção, atrai-nos a Ti, para que possamos verdadeiramente quebrar-nos de todo o erro, todo o engano e virmos à verdade absoluta de que Jesus Cristo é o Salvador. Pai eterno, ó Deus, perdoa-nos as vezes que temos sido brutais e que temos vivido como loucos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos justos e a vivermos pela fé, glorificando e adorando o Teu nome. Senhor, concede a mim e a todos que estão aqui nesta sala e todos que estão online a verdadeiramente crerem em Jesus. Concede-nos fé para que possamos viver para Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Nós temos na segunda-feira, na terça-feira teremos um outro live, assim nos permitindo o Senhor. Estamos a estudar o Evangelho de João e aos domingos nós temos o nosso culto presencial lá em North Arlington. Você pode procurar aí na informação no nosso canal, você vai encontrar. Nos domingos pela manhã nós também temos transmissão da nossa Comunicar Live, os atributos de Deus. Temos vindo a estudar aí semanalmente. Será um prazer falar consigo. Você pode entrar em contato em qualquer momento e nós teremos aí passando as nossas informações e conversando, orando. Nós sempre gostamos imenso de falar das coisas de Deus. Um outro serviço que nós temos para si também nós publicamos um devocional diário, todos os dias pela manhã aqui, onde nós estamos. North New Jersey. Você pode encontrar um devocional aí nos nossos canais, você pode abrir, ler e também aí você pode pôr os seus comentários e estar em contato connosco. Nós temos como objetivo que Deus seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Então nós tentamos, por todas as formas, trazer a palavra de Deus para a sua vida. O fazemos presencial, o fazemos online, o fazemos da melhor forma. O nosso desejo é que Jesus Cristo, o Senhor toda a glória, seja exaltado hoje em nós, como será para toda a eternidade do céu. Deus abençoe, obrigado por ter estado conosco e nos vemos aí no próximo live a qualquer momento. Obrigado.